Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos estar juntos hoje para conversar a respeito de recursos naturais, renováveis e não renováveis. Vocês já ouviram falar em recursos naturais? A nossa aula hoje está cheia de novidades para que vocês, quem não aprendeu ainda, aprender. Quem estava esquecido, relembrar aí essa questão desse tema. Mas vamos primeiro para alguns avisos. E aí, o primeiro aviso é a respeito, né, dessa forma para participar da aula, de estar presente na aula junto conosco aqui. Será que você já baixou o aplicativo? Será que você que já baixou está convidando lá na escola os colegas para participarem da nossa aula ao vivo? Eu trouxe hoje um questionamento, eu trouxe uma atividade para a gente fazer junto aqui. Então, quero ver aí vocês participando. Então, para quem ainda não baixou, prestar atenção, pegar o número da matrícula na escola, com a sua data de nascimento, e vocês vão aí, ó, baixar. Vocês têm aí 2 QR Codes, e vocês vão poder escolher aí, ó. Ah, professora, meu telefone, né, é iOS. Vamos lá e vai lá e baixa o aplicativo para vir participar. Mas tem muita gente que vai depois assistir essa aula lá no YouTube. Não esquece que no YouTube tem um chat. Dá um likezinho lá pra gente, coloca algumas observações, diz o que vocês gostaram mais, dá algumas dicas e participa também da atividade, ok? Continuando aí nos avisos. Eita, já tinha esquecido, gente. Contamos aqui, não é, com o nosso querido Bruno, intérprete de Libras, fazendo com que a nossa aula chegue a todos vocês, não só alunos, como familiares também, que está aí abrilhantando a minha aula hoje, viu? Então, fiquem atentos também a esses movimentos. E aí a questão de maio, né, gente? Que a gente está aí com um conjunto, a prevenção de acidente de trânsito, a questão do combate ao câncer bucal, as doenças inflamatórias do intestino. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Ontem, dia 18 de maio, foi o dia vamos dizer assim, de conscientização, de luta, que a gente precisa, pessoal, falar a respeito disso aí. Como assim, professora? Eu preciso, né, conversar com vocês sobre isso, a respeito de algum toque, de algum abraço que vocês estão recebendo e que não estão gostando. É alguém que está abraçando de forma diferente, né? É alguém que está lhe olhando de forma diferente, é alguém que está fazendo alguns comentários que você não se sente bem. Procure a família. Mas aqui eu quero dizer também que vocês podem contar com a escola. Vai lá na escola, conversa com o professor, conversa com a coordenação, com a direção. Encontra alguém na escola que você confie e você possa pedir ajuda em relação a isso. Então, estou trazendo aqui para vocês, tem que ter, olha, ser forte e corajoso para falar que não está gostando. Tanto em relação aí dos meninos, como também das meninas. E nas meninas, eu estou trazendo aqui uma forma ainda mais, a questão aí do SOS, né, mulher, a questão aí da violência em relação às mulheres. Então, eu gostaria também que nós, mulheres, possamos nos unir e uma ajudar a outra diante de um pedido de ajuda que alguma venha fazer. Então, vocês que já são maiores, já são do 7º ano, se algum irmãozinho, um primo, vier contar para vocês alguma coisa, procurem um adulto e faça, né, esse pedido ser transformado em uma ação para, vamos dizer assim, deixar bem distante essa questão que venha a ser colocado hoje como abuso, tá certo? Mas vamos continuar. Eu vou chamar aqui a professora Cláudia, ela vai dar boas-vindas a vocês e vai falar também a respeito da vacina. E aí, professora Cláudia, o que é que está mudando aí em relação à vacina? Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, não é, para mais uma aula de ciências. Então, a questão da vacina é que vocês continuem para o esquema vacinal, para completar o esquema vacinal, porque o vírus ainda está por aí rondando, muitas pessoas ainda estão tendo a doença, então o máximo de cuidado, completar seu esquema vacinal, procurar os postos de saúde, algum caso de gripe, procurar os postos de testagem, tem muitos testes aí já disponíveis no site da prefeitura, você pode entrar e ver a disponibilidade e procurar as clínicas e UPAs para poder realmente fazer a testagem se tiver algum caso de gripe.
Pois é, professora Cláudia, que bom essa dica da senhora colocando, né, aqui para a gente, né, que vocês devem falar também para os adultos. Mas olha o que eu trouxe para a gente conversar. A natureza nos fornece a maioria das coisas que necessitamos. Vocês já pensaram nisso? Que, vamos dizer, você agora diz, desde o momento que eu acordei até esse instante, o que eu já precisei? E aí eu estou dizendo a vocês que a maioria das coisas que vocês utilizaram foram fornecidas pela natureza. Tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Olha o que eu estou trazendo. Os bens que se encontram na natureza e que o homem pode utilizar em seu benefício é chamado de recursos naturais. Então, tudo isso que a gente está precisando no nosso dia a dia e que vem da natureza é chamado de recursos naturais. Mas eu estou fazendo de conta agora que eu estou numa sala de aula e olha o que um aluno veio perguntar para mim. Ou então ele estava só pensando, eu queria que a professora explicasse isso, né? Então aí no meu balãozinho de conversa ele está pensando, o que são recursos naturais? E vocês sabem o que são recursos naturais? Será que vocês arriscariam colocar aí no chat uma resposta? Hein, professora Cláudia, será que a gente tem aí alguém que vem arriscar o que são? Dá a dica aí para os alunos como é que eles podem colocar, Cláudia. Pessoal, vocês, aí estou aqui já no chat, ajudando aqui a professora Isabel Borges, então vocês aí podem ir colocando o que são recursos naturais, né, professora, o que é, e coloquem aí a respostinha no chat, que eu vou passar, no momento que vocês colocarem, eu vou passar aí para a professora Isabel e vai falar o nome de vocês e coloquem também a escola, né, de onde vocês são, tá certo? Pois é, Cláudia, porque com o nome da escola tem como a gente agradecer aos professores, né, aos diretores, aos coordenadores, que eles estão dando a maior força para que vocês venham assistir a aula com a gente aqui nesse momento ao vivo. Mas vamos lá responder esse questionamento. Os recursos naturais são os elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. Então, aí eu estou trazendo para vocês a resposta daquele questionamento. Acompanhe a leitura. Esses elementos são úteis no dia a dia, porque eles fornecem alimento, energia, garantem o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas por todos nós no nosso cotidiano. Então, vocês vão ver aí que tudo que a gente está retirando aí da natureza, essa busca, não é? É para realizar alguma coisa ao nosso favor. Mas vamos continuar. Os recursos naturais. Então, estou trazendo aí para vocês 3 post-its, né, para a gente poder discutir direitinho. Primeiro, os recursos naturais são explorados e utilizados de maneira irracional. Como assim, professora? Eu acabei de dizer que esses recursos, né, são necessários no nosso dia a dia, mas a gente pode, né, usar de forma mais segura, mais consciente. Mas na minha afirmação ali é dizendo que muita gente, olha, estão utilizando de forma irracional, ou seja, desperdiçando, estragando esses recursos. E quando a gente estraga, vai nos faltar. Olha o que eu trouxe a respeito de nós enquanto sociedade e governantes. Há uma grande preocupação por parte da sociedade e dos governantes. Então, o que é que acontece? Nós, está faltando isso, o gás está muito caro, a gasolina está muito cara, a gente está começando a reclamar, a gente sente a preocupação que algo está acontecendo. Mas, pessoal, tem um grupo que, além de preocupação, está buscando respostas. A comunidade científica, é a comunidade científica que sugere ações, né, de preservação. Então, enquanto nós estamos aqui preocupados apenas com a falta, né, com essa escassez, com a questão aí do custo alto, pagando por esses recursos um custo alto, tem uma comunidade científica desenvolvendo um conjunto de regras, um conjunto de ações para ajudar a preservar. Na aula de hoje eu vou mostrar aí que tem uma agenda chamada 2030, que é um conjunto de cientistas, de estudiosos, de pessoas que estão em busca de solucionar esse problema. E nós vamos estudar alguns dos objetivos. Continuando. Professora, e os recursos naturais? Onde é que a gente vai poder encontrar? Quem são eles? Então, aqui eu estou trazendo que eles podem ser biológicos, hídricos, minerais e energéticos. Os biológicos, os que vêm da origem da vida, não é isso? Então, são os vegetais, os animais. Eu até coloquei aí floresta, mesmo floresta sendo vegetais, para a gente pensar
em quantidade. Esses vegetais, mas a questão de alimentos. Os hídricos, os lagos, os rios, os mares, os oceanos, estão também aí fazendo alguma coisa, né, por nós. Os minerais, os minérios, a rocha, a areia, a argila, o carvão, que além de ter também aí combustíveis, né, fósseis, a gente vai perceber que eles também estão, de alguma forma, ajudando na manutenção até mesmo dos recursos biológicos, no caso dos vegetais. E os energéticos, a luz solar, né, que aí realizando energia também, vamos falar, o vento, a energia eólica, a água, a energia das hidrelétricas, tudo isso faz parte desses recursos naturais. Agora, veja que interessante, nós estamos preocupados por conta da escassez de alguns deles. Olha o que eu trouxe, acompanha comigo, vem ler comigo esse pequeno texto. Olha o que eu trouxe para vocês, gente. É importante dizer que esses recursos não estão distribuídos de forma homogênea no planeta. Portanto, há lugares com maior ou menor disponibilidade de determinado elemento. Como assim, professora? Vamos falar primeiro do petróleo. Então, existem países que são campeões, né, na questão aí de petróleo. E aí eles têm aí esse poder. Existem outros que não têm. Então, a gente está mostrando aí que existem elementos, ou seja, recursos naturais, que a gente vai encontrar bem em um determinado continente e não vamos encontrar em outro. A questão não só do petróleo, mas dos recursos naturais, biológicos, de animais, de vegetais. E também vai acontecer a questão aqui, ó, que eu trouxe, além do planeta, a gente tem que pensar também no nosso país. Então, eu trouxe o mapa do Brasil para a gente ver assim, existem regiões do Brasil que a gente vai ter mais um recurso do que outro, né? Exemplo, na região norte é extraído muitos minerais, que muitas vezes vai ser transportado até aqui, até o Nordeste, para a fabricação. Esses minerais sendo matéria-prima. Então, a gente vai ver que esse circular aí, ele vai ajudar na distribuição, mas a gente sabe que em alguns lugares vai ter o custo mais alto por não ter disponível a quantidade aí necessária. Então, vamos agora saber que esses recursos naturais de origem biológica, mineral, né, eles também sofrem mais uma classificação, que eles podem ser classificados de duas formas. Os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Aqui, mostrando a vocês essa questão de renováveis e não renováveis, a gente vai parar um pouquinho para pensar. O que é algo renovável? Ah, fulano, né? Renovou o namoro. E foi isso. Estou trazendo aí um exemplo bem prático, para a gente poder entender. Então, a questão aí, olha, que voltou, tem de novo, está acontecendo. E a questão aí dos não renováveis. Então, não tem volta, para vocês entenderem o que a gente vai conversar. Mas agora eu vou trazer para vocês conceitos e exemplos de recursos renováveis e não renováveis. Vamos lá. Então, aí, olha, os recursos naturais podem ser renováveis, são aqueles que se regeneram, voltando a estar disponível após seu uso. Então, vimos o primeiro, agora vamos ver o segundo. Recursos naturais não renováveis, ao contrário, após utilizado, eles se esgotam. Então, aí eu estou trazendo que um se renova e o outro não se renova. Quando não se renova, se esgota, desaparece. Vamos ver mais detalhadamente com exemplos. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam em prazo curto, comparado com o tempo de vida humano. Então, no decorrer da nossa vida, a gente já viu ele se renovando várias vezes. Exemplo, a água, o solo, a matéria orgânica, o biocombustível e o vento. Então, a gente está vendo aí que todo esse material, ele vai se renovando. Então, a água, que a gente vai falar bastante ainda hoje sobre a água. Então, a água está voltando, né? Chega na nossa casa, a gente usa, ocorre aí o ciclo da água, um dos nossos próximos conteúdos, e aí a gente sabe que isso vai se renovando. E aí o tempo, né, vai depender de cada um. O vento já vai ser bem mais rápido. Não é isso, gente? Então aí temos os renováveis. Agora a gente vai ver os não renováveis. Os não renováveis são aqueles que se não renovam em um prazo curto,
comparado com o tempo de vida humana. Então aí vai dizer agora, vai demorar. Então é preciso algumas vidas para a gente ver alguns desses materiais sendo, vamos dizer assim, não é nem renovado, estando de volta aí na natureza. Exemplo, os combustíveis fósseis. Uma vez retirado o petróleo, o que é que vai acontecer? Vai demorar, né, esse petróleo a voltar a fabricar de novo. Em aulas passadas eu falei para vocês que um fóssil é preciso, para ele ser considerado fóssil, ele tem que passar muito mais de 11 mil anos. Então, para ter o petróleo, vai ter que demorar bastante em relação a isso. E aquele carvão mineral. Gente, aqui eu estou falando do carvão mineral. Não é aquele carvão, né, que às vezes aí na casa de vocês, utiliza para fazer um churrasco, comprou lá no mercadinho um saco de carvão, um pacote de carvão, não. Esse aí é o carvão mineral, que também demorou, né, a se formar. A questão do gás natural, o cisto, que é a questão aí também de renovação, o betuminoso, tudo aí que eu estou falando em relação a combustíveis fósseis. E os combustíveis nucleares, que também, uma vez utilizado, vai demorar bastante a se recompor. Mas vamos caminhando, porque recursos renováveis e não renováveis, tem muita coisa ainda para a gente falar. E aí eu estou trazendo para vocês, estou dando uma ênfase maior para o petróleo. Olha o que eu trouxe. Uma grande fonte de energia do mundo é o petróleo. É um recurso natural não renovável. Então a gente sabe, eu acho que vocês já viram em história, né, que os grandes conflitos entre as nações muitas vezes estão relacionados a esse petróleo, a esse combustível fóssil. Porque aí os países que têm bastante, eles são considerados países ricos, países que têm um poder, até em relação aos outros países, né, que não têm, considerado aí os países que pobres em relação a essa riqueza diante do petróleo. E isso aí, gente, já foi e ainda está sendo motivos de muitas guerras, né? E aí na aula de história eu acredito que vocês já ouviram ou ainda vão ouvir o professor contar a respeito aí dessa guerra aí do petróleo. E aí no nosso dia a dia, no nosso país, o que a gente vai ver é que esse petróleo, que a gente fala tanto na questão de gerar energia, a matéria-prima, ela é capaz, de dentro de uma refinaria, de aparecer várias outras substâncias. Então, o petróleo aí sendo a matéria-prima, a gente vai ter o plástico, vai ter o gás, né, de cozinha, a gente vai ter o próprio combustível, a gasolina, o óleo diesel, até mesmo a questão de alguns tipos de plástico. Então, vejam aí que o petróleo, algo que a gente está associando apenas a combustível, né, a questão aí de fazer o nosso país se movimentar no transporte, não é só isso. Ele aí dentro de uma refinaria, e a gente já ouviu muito esse termo, a refinaria tal, parou, a refinaria está em constante, né, atividade. Então, essa refinaria é porque lá, saindo do petróleo, né, chegando do petróleo, está saindo um monte de substância. O petróleo aí, a matéria-prima. O que é que nós temos mais? Falar de recursos naturais é falar de comportamento, gente. E aí eu estou chamando a atenção aqui, ó. Os recursos naturais transformam, né? A questão aí é a questão da matéria-prima. Então ele pega a matéria-prima e essa matéria é transformada em N coisas, até mesmo em energia. O consumo tem que ser consciente. E aí no consumo consciente a gente vai ter que prestar atenção em luzes acesas, em televisão ligada, sem estar ninguém na sala. Alguns dos comportamentos, né? O desperdício de água. Vejam aí que o consumo consciente é aquele que a gente vai usar, que é necessário, mas não pode, né, ultrapassar os limites da necessidade. E aí eu estou trazendo para vocês 3 R's muito importantes na sustentabilidade, que é reduzir, reciclar e reaproveitar. Em reduzir, reciclar e reaproveitar, eu vou chamar a atenção aí do papel, do caderno de vocês, que muitas vezes por errar uma frase, uma palavra, rasga-se a folha e joga no lixo. Então, vamos reduzir aí, né, esse estrago. Muitas vezes aí a questão do reciclar. Reciclar está difícil a gente fazer, porque a gente tem que destruir para fazer nova coisa.
mas a gente pode reaproveitar. Ah, eu errei, não vou deixar no meu caderno não, mas vou tirar a página e vou deixar essa folhinha lá no final do caderno, dobradinha, para ser um rascunho. Então, não é a questão do desperdício, gente. Então, os recursos naturais precisam ser bem cuidados. O que é que nós temos mais, professora, a respeito de recursos naturais? Nós vamos ter a questão da energia, gente. A energia que consumimos vem de tudo isso. Tudo isso o quê? O sol, a questão aí dos ventos. A gente vai ver agora um monte, né, de matéria-prima que é capaz de gerar energia. E isso eu vou chamar a professora Cláudia para ela falar para a gente a respeito de energia. Bem, professora, nós vemos aqui que no nosso país nós temos a maior parte da energia gerada vem das usinas hidrelétricas, não é? 65% do consumo e da energia que chega nas nossas residências. Então, é aquela energia que é utilizada a água. Então, a água como um recurso renovável, mas se não tivermos cuidado, um dia podemos ficar sem a água para produzir essa energia. Então, estamos criando novas fontes alternativas de energia, menos poluentes, né? Como a energia eólica, a energia solar. E isso aí para quê? Porque um dia a água pode acabar do jeito que está no nosso país, apesar de nós sermos o terceiro país em maior potencial hidráulico, professora. Mas é o grande alerta hoje para cuidarmos das nossas águas, dos nossos recursos hídricos. Nós só ficamos atrás de China e da Rússia. Imagine aí. Mas se não tivermos cuidado com o nosso potencial hidráulico, que é o que produz mais energia, e não tivermos um consumo consciente, podemos um dia também ficar sem esse recurso. Pois é, professora Cláudia, veja que interessante esses dados, gente. E a gente ainda pode dizer que no nosso estado, professora Cláudia, né? Eu acredito que você, o ano passado, tem a aulinha aí que a senhora falou, a questão daí da energia nuclear, que muitas vezes as pessoas temem por não conhecer. E é importante a gente conhecer, e eu acredito que deve já estar se instalando no sertão pernambucano, né, usinas nucleares. E isso vai ajudar bastante, não é, Cláudia? Enquanto as usinas hidrelétricas é 65,2% mais ou menos, as nucleares 2,6% de energia nuclear. Nós temos a famosa Angra 1 e Angra 2, né, que eles fornecem energia nuclear. E consideram uma energia assim, que eles conseguem, eles têm um novo mecanismo que eles conseguem produzir essa energia sem poluir tanto o ambiente. Pois é, além de não poluir, né, é a questão de ocupar espaços menores, e eu acredito, vindo aqui para Pernambuco, vai gerar emprego, vai ser muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Então nós estamos aqui, nossa equipe de ciência, nós estamos torcendo por toda a equipe da Universidade Federal de Pernambuco, né, no que diz respeito à questão aí de um grupo de pesquisadores, de um grupo de cientistas que estão lutando para que chegue a Pernambuco as usinas nucleares. Mas vamos falar ainda mais de energia. Quando a gente fala de energia, a gente costuma dizer assim, a humanidade supre suas necessidades e se desenvolve por meio de diversos recursos naturais. Pois é, nós já falamos bastante hoje de recursos naturais, falamos do cuidado, né, em conservar e usar de forma consciente. Mas é importante a gente saber que esses recursos, eles não estão só para nós seres humanos, mas para todos os seres vivos. Então, a gente não pode esquecer e não podemos ser egoístas, pensar que a água está só para a gente, que o sol, que o vento, todos os seres vivos necessitam. Mas vamos ver. Eu falei para vocês no início da aula que um conjunto de cientistas, eles procuram trazer respostas para a preocupação da sociedade no que diz respeito a quê? No que diz respeito a esse consumo consciente, né? A esse custo alto que a gente está pagando de combustível, de gás de cozinha e de outros recursos. E aí foi criado a Agenda 2030, porque um grupo, né? Vamos dizer assim, um grupo de pesquisadores e estudiosos do mundo estão envolvidos para até 2030 muitos desses problemas serem solucionados. E hoje eu trouxe 4 probleminhas aqui para vocês, que seriam em relação aos objetivos de sustentabilidade. Fome zero e agricultura sustentável, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Que aí a superpopulação faz gerar essa fome e a agricultura sem esse cuidado também. Água potável, que muitas vezes a gente pensa que é um bem inesgotável. A água sim,
mas a potável não. Na hora que a gente polui por falta de saneamento, essa água potável está ficando cada vez mais escassa. E ficando escassa, tem que ficar mais cara, né, gente? A questão aí de energias renováveis, como a professora Cláudia colocou, sobre os tipos de energia, sobre o nosso país, né, está em terceiro lugar aí no mundo no que diz respeito às hidrelétricas. E aí a questão de produção e consumo responsável. O cuidado em relação ao consumo é muito importante. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir e eu volto aí com uma atividade bem rapidinho para vocês. Bem, gente, muito obrigada pela participação. Um abraço aqui na professora Celi, que ela achou a nossa aula bela, professora. Então, tchau, tchau, pessoal. Como eu disse, né? Obrigada também, Cláudia, a você aí pela participação, trazer informações maravilhosas a respeito aí das hidrelétricas, da energia. Então, eu trouxe aqui, observe as situações do dia a dia. Eu abasteci meu carro com gasolina antes de vir trabalhar. Essa foi a primeira frase. A segunda, a mesa da sala dos professores é de madeira. Terceira frase, a lata de refrigerante é feita de alumínio. E aí eu inventei para essa quarta frase uma, vamos dizer assim, né, uma determinada fábrica, indústria, diz assim, a XLT adotou o uso de placas solares para obtenção de energia. E agora vem a minha perguntinha. Quais são as situações, né? Quais as situações são exemplo de recursos naturais não renováveis? Se vocês ficaram atentos à aula, eu acredito que vocês já afirmaram aí algumas delas. Será que deu tempo você responder? Eu vou colocar aqui a resposta rapidinho, porque a nossa aula está já acabando, pessoal. Então, estou trazendo aqui a resposta para vocês. As duas frases que estão corretas são essas. Ó. Eu abasteci meu carro com gasolina, porque eu estou falando aí de petróleo, né? De combustível fóssil. E a outra, a lata de refrigerante é de alumínio. Uma vez extraído, né, aí esse mineral chamado bauxita, e transformado aí em alumínio, a gente não tem mais como recuperar. Então, por hoje é só. Eu aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.